Como calcular o condutor para uma partida de motor, nesse caso aqui o motor monofásico, onde eu tenho uma queda máxima de tensão de 10%. Por exemplo, eu tenho aqui que a NBR 5410, no item 65133, determina que a queda máxima na partida de motores, no caso a queda de tensão máxima, não ultrapasse 10%. Essa é a orientação da NBR 5410. Eu tenho aqui um exemplo, né, de um motor monofásico. Inclusive eu estou passando aí na tela a placa de identificação desse motor. E eu tenho no motor monofásico aqui o seguinte: eu tenho motor monofásico, potência de 2,2 kW e 3 CV, né, CV ou HP. E esse motor aqui, para eu utilizar nesse exemplo aqui uma alimentação de 220 volts, ou seja, eu vou fechar o motor para 220 e eu vou ligar, vou alimentar esse motor com 220 volts e eu vou ter aqui uma corrente nominal, nesse caso de 15 amperes. Lembrando que eu fiz anteriormente, no vídeo que nós temos aqui no canal, onde eu mostro esse cálculo para o motor trifásico. E nesse vídeo aqui eu estou mostrando, estou apresentando como fazer esse cálculo para o motor monofásico. Então, voltando aqui, eu tenho tensão desse motor 220 volts, como eu falei, onde eu vou alimentar esse motor nessa rede. A corrente nominal para esse motor é 15 amperes. E eu tenho aqui o dado importante, que é a relação IP e N, que é igual a 7. Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho IP e N igual a 7, a corrente de partida, ou seja, o fabricante informa que a corrente de partida nesse motor, se eu tenho aqui uma corrente nominal de 15 amperes, a corrente de partida vai ser 15, que é a nominal, multiplicado por 7, que é a relação IP e N. Então tem aqui IP, que é a corrente de partida, vai ser igual a 15 vezes 7, que nesse caso vai ser igual a 105 amperes. Ou seja, o fabricante ele orienta, ele informa que a corrente desse motor, nessas condições de ligação, ela pode chegar até 105 amperes. Aqui eu tenho a distância, né, o comprimento do circuito, ou seja, do ponto do dispositivo de acionamento desse motor até o motor. Eu tenho uma distância de 30 metros. Aqui eu tenho a resistividade do cobre, né, resistividade do material, no caso aqui é o cobre, que é 0,017. E aqui eu tenho o ΔV percentual, que é 10%, que é o nosso caso aqui, que eu preciso de uma queda máxima de 10%, de uma queda de tensão máxima de 10%. E aqui eu tenho o ΔV, que é 22 volts, ou seja, é a queda de tensão absoluta. Se eu preciso ter 10% de queda de tensão e a tensão é 220 volts, 10% de 220 é igual a 22. Então eu tenho aqui 22 volts, que é o ΔV. Aqui eu tenho a equação que eu vou utilizar para calcular esse condutor, que é o seguinte: o condutor, seção do condutor vai ser igual a resistividade do material multiplicado pelo comprimento, pela distância, multiplico pela corrente de partida e multiplico também por 2. Multiplico por 2 pelo seguinte: se eu tenho aqui um circuito monofásico, eu estou alimentando um motor monofásico, nesse caso, eu tenho 2 condutores carregados. Na situação do motor trifásico, aqui eu tenho esses valores multiplicados por raiz de 3. Mas no motor monofásico eu multiplico por 2. E tudo isso aqui dividido pelo ΔV, que é a queda de tensão absoluta. Aqui então eu vou começar a substituir esses valores aqui na fórmula. Eu vou ter aqui o seguinte, que o S vai ser igual a resistividade do material, 0,017, multiplico pela distância, no caso 30 metros, multiplico também ali pela corrente de partida, no caso aqui 105 amperes, 105, e multiplico por 2. E tudo isso aqui dividido por 22, que é a queda de tensão absoluta. Então aqui eu vou ter, continuando aqui, eu vou ter aqui, essa multiplicação aqui vai me dar um valor aqui de 107,1 sobre 22. Então vou ter aqui um valor de uma seção mínima
de 4,86 milímetros quadrados. Porém, é o seguinte, eu não tenho, por tabela, eu não tenho esse valor de cabo no mercado. Por tabela, eu tenho 4 milímetros e após o 4 milímetros quadrado, eu tenho 6 milímetros quadrados. Então, eu vou utilizar o condutor que está imediatamente acima desse valor de 4,86 milímetros quadrados. Então, o condutor que eu vou utilizar deverá ser de 6 milímetros quadrados. Então, aqui está o resultado. Para alimentar esse motor monofásico nessa tensão de 220 volts, obtendo aí uma queda máxima de tensão na partida desse motor de 10%, eu preciso utilizar os cabos de 6 milímetros quadrados. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. E até a próxima. Grande abraço.